Na leitura de hoje, eu vou ler Eclesiastes. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo, o mar não se enche. Todas essas coisas se cansam, tanto que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartam, nem de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada é novo debaixo do céu. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel e em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrilhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para que nela os exercita. E apliquei o meu coração a enquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu no meu coração, dizendo, eis que eu engrandeci e sobrepujei em sabedoria e todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na minha sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Capítulo 2. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto gozo o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu. Durante o número dos dias de sua vida, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de todas as espécies de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regá-los, o bosque, em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houveram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis de províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de músicas, e de toda sorte. Engrandeci-me, aumentei-me mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma.
mas meu coração se alegrou de todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho. Trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei à contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, do que fará o homem que seguia o rei, o mesmo que os outros fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a astúcia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Pelo que disse eu no meu coração, como acontece ao tolo, assim sucede a mim. Por que então busquei eu mais sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembranças do sábio do que do tolo. Porquanto, de tudo que nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu me havia deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, e contudo ele se assenhoreará de todo o meu trabalho, em que trabalhei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer o que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado. Por que mais tem o homem de todo o trabalho e de fadiga do que seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não é? Pois bom para o homem é que coma, que beba, que goze a sua alma do bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe ao bom perante a sua face. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerrear e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez,
desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada deve se acrescentar e nada deve se tirar. E isso faz Deus, para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim tenho visto que não há coisa melhor ao homem do que alegrar-se nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Espero que você tenha gostado. Fica bem. Beijo. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo, o mar não se enche. Todas essas coisas se cansam, tanto que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartam, nem de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada é novo debaixo do céu. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel e em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrilhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para que nela os exercita. E apliquei o meu coração a enquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu no meu coração, dizendo: eis que eu engrandeci e sobrepujei em sabedoria, e todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na minha sabedoria
há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Capítulo 2. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto gozo o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu. Durante o número dos dias de sua vida, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de todas as espécies de fruto, fiz para mim tanques de água, para regá-los, o bosque, em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houveram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis de províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de músicas, e de toda sorte. Engrandeci-me, aumentei-me mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou de todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho. Trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei à contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, do que fará o homem que seguia o rei, o mesmo que os outros fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a astúcia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Pelo que disse eu no meu coração: como acontece ao tolo, assim sucede a mim. Por que então busquei eu mais sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembranças do sábio do que do tolo. Porquanto, de tudo que nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu me havia deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, e contudo ele se assenhoreará de todo o meu trabalho, em que trabalhei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade, pelo que eu me apliquei a fazer o que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado. Por que mais tem o homem de todo o trabalho e de fadiga do que seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não é?
Pois bom para o homem é que coma, que beba, que goze a sua alma do bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Deus, porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque é o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas é o pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe ao bom perante a sua face. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerrear e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada deve se acrescentar e nada deve se tirar, e isso faz Deus, para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim tenho visto que não há coisa melhor ao homem do que alegrar-se nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Espero que você tenha gostado. Fica bem. Beijo.